Paz e graça. Eu quero meditar com você hoje no texto de Mateus, capítulo 4, como nós temos feito ao longo desta semana, refletindo sobre as tentações que Jesus sofreu no deserto e o que é que isto tem a ver com os nossos dias hoje de pandemia. Pensamos sobre a tentação dos impulsos físicos diante da fome que Jesus passou depois de 40 dias no deserto, jejuando dia e noite. Pensamos sobre a tentação do orgulho, quando a Jesus foi proposto que ele se atirasse do pináculo do templo, de uma parte muito alta do templo, porque, segundo Satanás, os anjos haveriam de cuidar dele, como nos diz o Salmo 91, e Satanás tentou Jesus usando a própria palavra de Deus, e Jesus então repreendeu a Satanás e respondeu com a própria palavra, dizendo que ao Senhor teu Deus não tentarás o Senhor teu Deus. E por último agora a Bíblia nos diz em Mateus 4, de 8 a 11, que levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviam. Jesus aqui é levado para o deserto, como falamos desde o princípio, para ser tentado por Satanás, após o batismo do próprio Senhor Jesus Cristo. Após a Bíblia dizer que o Pai falou, o Espírito veio como forma de pomba, desceu sobre o Senhor Jesus e ouviu-se uma voz. O Pai falou então dizendo: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E é interessante como a Bíblia usa esse termo diabo para Satanás, que é um termo que significa aquele que lança alguém contra outrem. Ou seja, com a proposta de Satanás, Satanás estava dizendo a Jesus: me adore porque eu vou dar a você todos os reinos da terra. Que proposta mais indecente! Fazer com que o filho adorasse a Satanás e estivesse desta forma contra a adoração ao único e verdadeiro Deus, ao seu Pai. Deus Pai, Deus Filho, que é Jesus, sendo tentado a se contrapor a Deus Pai. Assim como Satanás esteve em oposição à Trindade, a Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Aqui Jesus foi então tentado a adorar a Satanás, e a resposta dele foi primeiro ordenar que Satanás se retirasse. Retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele, só a Deus darás culto, só ao Pai darás culto. Retira-te, Satanás. Foi a ordem do Senhor Jesus Cristo. Satanás estava ali vencido e haveria de ser vencido durante todo o ministério de Jesus, até a cruz do Calvário, quando Jesus haveria de dizer: está consumado, acabou todas as coisas. Ali Jesus estava na cruz, vencendo finalmente, vencendo a Satanás e aos demônios, como a Bíblia nos diz lá em Colossenses capítulo 2. Ele os expôs na cruz, a ignomínia, a vergonha. Jesus expôs Satanás e os demônios a todo o inferno. Ali há uma vergonha de ser derrotados pelo Filho de Deus, por Jesus, o Filho de Deus. Aqui então Jesus manda Satanás se retirar. Aqui Jesus diz que só a Deus se deveria dar culto. E Jesus aqui vence a tentação das questões materiais, das possessões e posses materiais. Como nós temos que ter cuidado. O próprio Senhor Jesus chegou a dizer lá em Mateus capítulo 6, Mateus registra isso também, Jesus chega a dizer que não podeis servir a dois senhores, não podeis servir a Deus e às riquezas, desejar os reinos deste mundo, desejar a glória deste mundo, era desejar servir as riquezas. Nós precisamos ter muito cuidado. Você pode ser alguém que Deus abençoou com posses, com possessões, e você deve honrar e glorificar a Deus. Todos nós devemos fazê-lo.
Quer nós sejamos ricos ou não, tenhamos bens materiais ou não, pode ser que você só tenha o básico. Honre e glorifique a Deus com o básico. Agradeça a Deus, louve ao Senhor. Assim nós devemos fazer, quer tenhamos muito ou pouco materialmente. O nosso Deus é quem nos abençoa. Ele é a nossa maior riqueza. É nele que está posta a nossa esperança. Como Jesus, então, aqui nos ensinou. Só adorar a Deus. Adoração somente a Deus. Assim deve ser o nosso coração. Ouvia falar quando certa vez um pastor disse: tem muitos líderes religiosos aí que diante desta tentação de Satanás, ao dizer para o Senhor Jesus Cristo, se Satanás dissesse hoje: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Muitos líderes estariam dizendo: olha, adorar a você, Satanás, não, eu não quero. Mas os reinos deste mundo e a glória deles eu quero. Que nós desejemos a glória de Deus. Que nós desejemos o reino de Deus, como Jesus disse. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É bem verdade que existiram pessoas ricas no meio do cristianismo. Não muitas, foram poucas, sim, é verdade. E elas aprenderam a dedicar as suas posses, os seus bens, dedicar para a obra do Senhor. A servir a elas, às suas famílias, ao seu próximo, à igreja do Senhor Jesus Cristo, aos mais necessitados, aos pobres. Isto é honrar a Deus em todas as coisas. Isso é reconhecer a bênção de Deus, as bênçãos materiais, e assim então poder abençoar a tantas outras pessoas. A nossa oração é que o seu coração não se prostre diante dos reinos deste mundo, nem diante da glória dos reinos deste mundo, mas que você possa se prostrar diante de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e adorar e servir unicamente a Deus. Que você vença as tentações das posses materiais ocuparem o lugar de Deus no seu coração. Que Deus, pois, assim abençoe a cada um de nós. Olhando a cada meditação desta semana, pensando nas tentações, eu usei uma camisa com alguma mensagem. A primeira, pensando sobre a família, quando Satanás tentou dizendo: se és filho de Deus, na primeira tentação. Na segunda, quando Satanás colocou-se diante do Senhor Jesus Cristo, tentando a que ele se atirasse. Era a tentação do orgulho. Se atirasse para que os anjos o sustentassem. Seria um espetáculo para o mundo daquela época e para os judeus. E esta terceira, Satanás propõe a Jesus os reinos deste mundo e a sua glória. Quem sabe você está nesse desafio, alcançar mais. Mas nunca esqueça, sem Deus, nenhuma vitória vale a pena. Sem Deus, nenhuma vitória é eterna. As nossas vitórias, os bens que Deus nos concede, devem ser para o louvor da glória de Deus, em reconhecimento da sua bênção sobre as nossas vidas. Aí sim, nós vamos estar sempre alcançando mais e mais. E tudo isso deve ser para o nosso aprazimento, sim, mas acima de tudo, para que Deus seja glorificado nas nossas vidas. Assim seja, para a glória dele, para o louvor dele, hoje e sempre. Amém. Que Deus nos abençoe.